pode ficar tranquilo que eu não vou me delongar, não vou passar de meia-noite. Tá bom? Hoje eu posso falar isso, está pertinho da meia-noite. Daqui a pouquinho mais de meia hora nós vamos estar entrando aí num novo ano, na presença de Deus, adorando ao Senhor. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que nós vamos fazer de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 26, com a ênfase no verso 15. Eu gostaria de pedir que você agora tivesse toda a atenção àquilo que Deus tem a falar ao seu coração. E não deixasse nada te distrair, nenhum pensamento, nenhuma conversa paralela, mas que agora você ouvisse tão somente a voz do Espírito, na leitura da palavra e também na explanação da mesma. Preste atenção na leitura desses versículos. 2 Timóteo 2, 14 a 26. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham contendas de palavras, para que de nada aproveitem, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre as quais estão Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, para com os que de coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões tolas e desassivas, sabendo que geram contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações, usa o teu servo apenas como instrumento em tuas mãos, e que nada nos impeça de ouvir a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Vou ler novamente o verso 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, mas ele serve e é aplicado a cada um de nós. Quando eu leio esse texto, me salta aos meus olhos a palavra aprovação. Procure apresentar-se a Deus aprovado. É uma função nossa, é algo que Deus requer de nós, que nós nos apresentemos diante dele aprovados. Nós tivemos aqui a palavra do testemunho do Rio, e uma das coisas que o Rio colocou, que ele aprendeu, que ele não tinha que ficar só esperando assim, de Deus, como se Deus fosse transformar a vida dele sem uma atitude dele. Ele tinha que se apresentar em obediência a Deus. Quando nós pensamos na ideia de aprovado, nos vem muito a ideia da escola, né? Quando a gente vai estudando, a gente quer passar de ano. E o tema da mensagem dessa noite é exatamente isso: passando de ano bem aprovado. Porque às vezes a gente fala bem assim: eu vou passar de ano, mas eu vou fazer o mínimo possível.
Vou tirar aquela, se eu passar raspando, tá bom, não tem? Se eu tirar 5 na média, se eu for para recuperação em 4 matérias, ainda dá para eu passar. E muitos vão arriscando dessa maneira, e às vezes passam, e há uma metodologia hoje que parece, os professores vão dizer que você tem que passar todo mundo, né? A gente tem que chegar como um país de primeiro mundo, então tem que passar os alunos, e muitas pessoas vão passando sem saber, e quando vão exercer uma profissão lá na frente, ou às vezes vão prestar um concurso, ou às vezes vão tentar fazer alguma prova, não estão capazes o suficiente para fazer, porque passaram, mas passaram sem saber. Passaram, mas não passaram bem aprovados. Na escola, eu aprendi isso da minha família, dos meus pais, eu ensinei isso à minha filha, que a gente tem que passar bem aprovado. Teve um dia que ela veio reclamar que era para ter tirado 10, a professora corrigiu errado, e ela tirou acho que 9, 9,5, alguma coisa, né? E eu tive que ir lá na escola corrigir a professora, e a professora estava errada mesmo, sabe? Mas ela aprendeu de que ela devia dar o melhor. Passar com a melhor nota, estudar, aprender de fato, para passar bem aprovado. Quantos aqui passaram de ano? Não precisa levantar a mão, não. Você que é aluno. Quantos, na verdade, chegam ao final de 2024, não apenas nessa esfera de escola, mas no seu trabalho, e diz assim: eu fui um funcionário, um trabalhador aprovado. O funcionário do ano. Quantas mulheres podem chegar, você que está presente aqui, mulher, pode chegar ao final de 2024 e dizer assim: eu fui uma mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa. Se você não conhece ainda, lê lá Provérbios 31. Modelo não social, não apenas do homem, mas modelo bíblico. Quantos homens podem chegar ao final de 2024 e dizer assim: eu encerro 2024 sendo um homem aprovado por Deus, como Efésios 5 fala que o homem deve ser, amando a sua esposa como quem ama a sua própria carne, que ama a si mesmo. Quantos de nós, na nossa caminhada, as metas que fizemos durante esse ano, podemos chegar e dizemos assim: e realmente fiz meta e fui aprovado na minha meta, alcancei a meta. Aquela meta do exercício físico, tão difícil de cumprir. Aquela meta financeira. Será que você pode olhar para trás hoje e dizer assim: olha, fiz o propósito e cheguei ao final do ano aprovado na meta. Os votos que eu fiz de 2023 para 2024, chego a esse final de ano bem aprovado. Qual filho está aqui nessa noite? Eu estou dizendo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, podem chegar ao final de 2024 e dizer assim: fui orgulho para o coração de papai e mamãe. E se orgulharam de mim, dei muitos motivos de orgulho para ele e para ela. Todos sabem que para ser aprovado é preciso preparo, é preciso estudo, é preciso treinamento, é preciso foco, é preciso determinação, é preciso empenho, é preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso renúncia, não é verdade? E se nós procrastinamos, prorrogamos as coisas, começamos e queremos alcançar aquele alvo, aquela meta que é algo, sem sacrifícios, por certo, chegamos então ao final de um ano, sem ter conquistado, sem ter sido aprovado, sem ter alcançado verdadeiramente a meta. Agora, mais do que a gente passar no vestibular, passar na prova, ser aprovado na prova de um concurso, ter aprovação do patrão, ter aprovação do pai ou da mãe, ter aprovação social, mais do que todas essas coisas que são coisas boas e necessárias. O texto vai nos falar
que a gente tem um alvo sublime e maior: ser aprovado por Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Como um obreiro, quem faz a obra, quem trabalha para Ele, que não tem do que se envergonhar, que realmente trabalha de forma que traz alegria ao coração de Deus, que desenvolve a sua vida de forma que o Pai que nos criou tem a alegria de nos altos céus olhar para mim e para você e dizer: que filho abençoado, me alegra o coração. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que são narrados na Bíblia como pessoas, homens e mulheres, que foram aprovados por Deus. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque foi aprovada por Deus. Nós olhamos o próprio Timóteo, a qual nós estamos lendo aqui os versículos de que Paulo escreveu a ele, um jovem aprovado por Deus. Quando nós olhamos e olhamos para o mundo de hoje, para a juventude, nós temos vários jovens aqui, e o mundo diz assim que os jovens não têm cabeça, jovens vão viver uma vida dissoluta, jovens não podem estar servindo a Deus porque eles vão desfrutar das coisas do mundo. Nós temos exemplos bíblicos de jovens que viveram na presença e foram aprovados por Deus. Quem não conhece a história de Daniel, jogado na cova dos leões? Quem não conhece a história dos seus 3 amigos na fornalha de fogo? Jovens que foram aprovados por Deus. E aí nós poderíamos falar de tantos que estão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, que vai fazer uma lista grande de homens e mulheres que andaram com Deus e foram aprovados por Deus. Mas a palavra mais sublime, o exemplo mais sublime que nós temos é do próprio Filho de Deus, que estando aqui neste mundo, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E está bem aprovado, está vivendo uma vida na minha presença. Uma coisa importante da gente dizer: Jesus viveu na condição de homem. Ele não estava aqui na condição de Deus, mas na condição de homem. E na condição de homem ele sofreu provações e ele sofreu tentações. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Jesus é o exemplo para a nossa vida, que o pecado é uma desculpa nossa que nós damos, quando dizemos: não tem jeito, eu não consigo resistir à tentação. Porque ele viveu como um homem, como um de nós, que venceu todas as tentações para ser o nosso exemplo. E ele ouviu do Pai: esse é o modelo de filho para mim, para vocês, para cada um de nós. Este é o modelo a ser seguido, a vida que nós devemos viver, uma vida que seja agradável ao Pai. E o que é ser aprovado por Deus? O que acontece quando a pessoa ela é aprovada por Deus? Uma coisa importante a gente entender é que aquele que é aprovado por Deus, ele é reprovado pelo mundo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a desses senhores. Se você tentou nesse ano de 2024 agradar a Deus e ao mundo, você desagradou já a Deus. Agradar os seus deleites da carne e agradar o Espírito Santo, você já foi reprovado. Porque não há comunhão entre luz e trevas. A gente já de amar o Senhor e odiar o outro, aborrecer o outro. Não tem como servir a dois senhores. Quando nós andamos com Deus, consequentemente, nós vamos aborrecer o mundo. O jovem que estiver na escola, quiser testemunhar Jesus e ter uma vida íntegra com Jesus, fazer a diferença, por certo ele vai sofrer aquilo que os jovens falam hoje, vai ser cancelado, né? Nas redes sociais e tudo mais, vai sofrer as suas perseguições, com certeza. Vocês que estão aqui, igreja, olhem por esses homens que estão numa luta contra a drogadição. Disseram: nós não queremos mais uma vida de drogadição, queremos Jesus.
E quando vocês voltarem da Cristolândia, para o meio de convivência de vocês, às vezes nas mesmas ruas e casas que vocês conviveram e que andaram com muitos que estão na condição que vocês estavam, muitas vezes vão ser perseguidos, vão ser criticados, vai ser jogado na incredulidade, dizendo: daqui a pouco vai estar conosco aqui de novo, bebendo, fumando. É verdade? Porque quem quer agradar a Deus vai aborrecer o mundo. Quem quer agradar a Deus vai aborrecer a carne, vai ser jogado nas covas dos leões, vai ser lançado na fornalha de fogo, vai ser perseguido, porque ele quer agradar a Deus. Mas aí nós temos uma palavra profunda: mais importa agradar a Deus do que os homens. Mais importa ser aprovado por Deus do que ter a aprovação dos homens, ter a aprovação das pessoas. O apóstolo Paulo ele diz: não me envergonhe do Evangelho de Deus, que é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Quem é aprovado por Deus é aquele que luta contra a carne e vence. Aquele que é aprovado por Deus tem vitória espiritual, vence as tentações, vence as lutas. E quando nós falamos da carne, da batalha contra a carne, um excelente texto está lá em Efésios 6, 14 e 18, que nos fala da armadura de Deus, que é a armadura espiritual, a qual nós devemos nos revestir dela. Aquele que é aprovado por Deus, ele se veste dessa armadura, ele veste a alma com a verdade. Diz o texto de Efésios 6, cingindo os vossos lombos com a verdade. E aqui eu quero dizer algo muito claro. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A mentira é a companheira de todos os pecados. Para encobrir o pecado, a mentira está lá. Nós já tivemos aqui mais de 15 pessoas da Cristolândia que passaram aqui pela igreja, que receberam de nós algum discipulado. Graças a Deus, as metades delas estão na presença do Senhor, estão restauradas pelo Senhor. Mas uma coisa que eu disse para cada uma delas, e quando eu percebia, muitas vezes, para encobrir aquela voltar da carne que estava na vida da pessoa, era mentira. Eu dizia: seja sincero, não minta, porque onde há mentira, o diabo está reinando. A verdade precisa reinar em nossa vida. Quem é aprovado por Deus protege o espírito com a justiça de Deus, vestido a couraça da justiça, que protege o nosso peito contra o inimigo. Quem é aprovado por Deus caminha como um proclamador das boas novas. O texto diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quem é aprovado por Deus vence os inimigos por meio da fé, tomando sobretudo sobre vós o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem é aprovado por Deus experimenta a salvação em Jesus. Isso diz: tomai, portanto, o capacete da salvação. A salvação que só é em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite ainda sem a certeza da salvação, ainda sem tomar uma decisão por Jesus. Seu nome não está escrito no livro da vida, e ele precisa estar. Ele precisa ser escrito lá no livro dos céus, não apenas num livro de hall de membros da igreja. É preciso que você seja aprovado por Deus para estar nos céus, com a vida entregue nas mãos do Senhor. Quem é aprovado por Deus ataca e defende o inimigo com a espada do Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o texto que nós lemos de Timóteo diz que maneja bem a palavra da verdade, não só no sentido de conhecer, não só no sentido de pregar, mas no sentido de viver, porque manejar bem a palavra da verdade significa combater o inimigo de nossas almas e vencê-lo. Um bom espadachim, e antigamente as lutas eram feitas muitas assim, com espada. Um bom espadachim era praticamente invencível. O inimigo já vinha para perder aquela luta, aquela batalha.
Sabe, o inimigo, quando vem contra a minha vida, contra a sua vida, se nós estamos firmados na verdade que é a palavra de Deus, ele já vem para perder, ele já é o inimigo derrotado. E a gente precisa crer nisso, viver isso, a palavra de Deus na nossa vida, para que a gente possa então vencer todas as artimanhas do inimigo. Quem é aprovado por Deus veste a armadura de Deus de joelhos em oração. Em Efésios 6, 14 e 18, Paulo vai encerrar dizendo: vista toda essa armadura, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus não quer que você seja um super-homem, uma super-mulher, alguém que diz assim: não, eu tenho superpoderes para vencer. Não. Deus quer que você simplesmente seja alguém que se quebrante, que se entregue diante de Deus. Cada luta, cada batalha que temos a vencer em 2025, nós venceremos de joelhos no chão, porque é Deus que batalha por nós. Toda vez que nós tentamos travar as nossas batalhas por nós mesmos, nós somos derrotados e reprovados. Mas quando travamos as batalhas, colocando o nosso general à frente, então nós somos aprovados por Deus. Todos os dias da vida, irmãos, e na vida, todos seremos provados, não tenha dúvida disso. A diferença está no resultado, se somos aprovados ou se somos reprovados. Se somos aprovados de raspão ou se somos bem aprovados, que é o que Deus quer. Se fraquejamos em alguma prova, não devemos permanecer caídos. Não devemos. Às vezes o inimigo dá uma rasteira, às vezes você caiu, mas não fique derrotado. Se levante. É preciso aprender com a lição e se preparar para a vitória. Se levantar mais forte e dizer assim: não caio mais porque eu aprendi essa lição na minha vida. O nosso adversário tenta nos destruir. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas na prova, Deus nos refina, Deus nos lapida, Deus nos faz mais preciosos, Deus nos fortalece. E tudo aquilo que o inimigo arma para a nossa vida, se nós buscarmos Deus de coração, aquilo que ele armou para a nossa derrota, Deus transforma em vitória. Lembre-se de uma coisa: provas são passageiras, mas o aprendizado não tem que ser. As provas, elas vêm e vão, mas o aprendizado precisa ser para toda a vida. Nós não podemos aprender só para fazer a prova e passar de ano. Nós precisamos aprender para a vida. Por isso Deus não quer de nós uma mera religiosidade. Deus não quer de nós apenas palavras. Deus não quer de nós teoria. Deus quer de nós vida no altar. Porque se nós tivermos só teorias, um profissional que tiver só teoria, ele não vai ser um bom profissional. O médico que tiver só teoria, não vai fazer uma cirurgia como convém. Na nossa vida com Deus, nós precisamos ter prática com Deus, vida com Deus, caminhada com Deus. Os resultados podem ser alterados à medida que nós aprendemos ou desaprendemos. Aquilo que foi um resultado ruim na sua vida em 2024, aquela prova que resultou em algo ruim, ela pode vir da mesma maneira ou às vezes maior nesse próximo ano. Mas você pode ser aprovado, porque agora você aprendeu algo com Deus, para não cair na mesma tentação, para não sucumbir na mesma provação. A banda Resgate, ela tem uma música, e eu quero encerrar com essa poesia que eu acho dessa banda Resgate,
E diz assim: os manjares do rei, o contágio fatal, a aparência do bem na essência do mal, os palácios do rei, a eterna prisão, os tesouros da vida em ruínas do chão. Quem vai negar? Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. De forma poética, a banda Resgate está falando que o mundo nos oferece prazeres, mas que causam em nós destruição. O mundo nos oferece manjares, mas que ao aceitarmos estaremos desagradando ao nosso Criador. E a pergunta é: quem vai negar os manjares, os prazeres, as coisas do mundo? A resposta é que eu e você temos que tomar uma decisão na nossa vida firme. Eu não quero o mundo, eu quero Deus. Eu não quero fazer a vontade da carne, eu quero fazer a vontade do Espírito. Mesmo que eu seja lançado na cova, eu vou saber que eu vou sair ileso. Mesmo que a prova venha, eu saberei que sairei aprovado, porque fiz a escolha certa, andar com Deus. Em toda a nossa vida, ainda seremos provados. Seremos aprovados ou reprovados? Isso vai depender da minha entrega, da sua entrega a Deus. Eu quero orar com você neste momento. Te convido a fechar os seus olhos no instante, pois o ministério de louvor vai nos conduzir na oração. Mas eu gostaria que nessa oração você fosse levado à reflexão. Como está a sua vida? Se Deus fosse te dar uma nota agora, qual nota que você acha que Deus te daria? Se você tivesse que passar pela ser aprovado ou não na escola de Deus, estaria aprovado ou não? Feche seus olhos, olhe comigo neste momento. Deus quer que em 2025 nós sejamos melhores do que fomos em 2024. Deus quer que nós sejamos aprovados em todas as provas. Ó Pai, nós glorificamos ao Teu nome, na beleza da Tua santidade. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque temos o melhor professor de todos, que é o Senhor, que nos ensina a viver, que nos deu o Seu único Filho para nos ensinar como viver uma vida agradável a Ti. Agora, Deus, com o Teu Espírito, sonda cada coração. O que tem reprovado dentro de nós? O que o Senhor olha para dentro de nós e o Senhor reprova? Mostra-nos, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus. Vem em nós se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Que agora, Deus, aquilo que é reprovável em nós seja tirado, seja modificado. Coloca em nós um coração aprovado pelo Senhor, sentimentos aprovados pelo Senhor, pensamentos aprovados pelo Senhor, atitudes aprovadas pelo Senhor. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que naquilo que fomos reprovados em 2024, não sejamos em 2025, para que naquilo que fraquejamos, não venhamos fraquejar mais, para que naquilo que vacilamos, não venhamos vacilar mais. Faz-nos forte, ó Deus, perante as tentações. Dá-nos poder, ó Deus, para vencer as ciladas do inimigo, dizer não ao pecado, não à carne, e sim ao Senhor. Nos afastarmos do mundo, nos aproximarmos de Ti. E a cada dia sejamos aprovados pelo Senhor. E que possamos engrandecer o Teu nome, de forma que com grande alegria o Senhor olhe nos altos céus e diz: eis um filho, eis uma filha, amado, amada, e quem tem muito prazer e muito alegre no meu coração. Transforma-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.